capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos hoje falar sobre o discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, que é todo o crente, e o seu exemplo, o seu testemunho. E nós vamos aqui, nos tempos que correm, nós olhamos para as igrejas, olhamos em todo o mundo e às vezes podemos até ficar confundidos a pensar, mas afinal, o que é de facto, biblicamente, um crente? Qual é o seu exemplo de vida, o seu testemunho, as suas responsabilidades, a sua prática? E nada melhor do que nós irmos à base e, sobretudo, irmos aos primeiros crentes. Então aqui Atos capítulo 2, Atos relata a história da igreja. Vamos ver aqui, versículo 41, diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Muito bem, irmãos, então, o que é o nosso testemunho como crentes? Quais são as nossas responsabilidades, os nossos desafios, que incentivo temos? E nós podemos aprender sobre tudo isto de maneira muito fácil, com o exemplo dos primeiros convertidos à fé em Jesus, que também foram os primeiros que foram batizados quando exerceram a sua fé em Jesus, e os primeiros que foram depois agregados à igreja, essa igreja lá em Jerusalém, tudo isso na era do Espírito Santo prometido e que veio sobre a igreja. Então, em primeiro lugar, temos aqui o exemplo dos primeiros crentes. Versículo 41, vimos que o primeiro passo que eles deram foi o passo do batismo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Versículo 41. Ora, para nós vermos aqui o contexto, nós estamos numa manhã, na cidade de Jerusalém. Foi o dia em que o Espírito Santo desceu do céu sobre a igreja que estava reunida à espera do cumprimento dessa promessa. Jesus tinha feito essa promessa, para eles esperarem em Jerusalém a promessa do Pai. E o Espírito Santo então veio às 9 horas da manhã, lá em Jerusalém. E o apóstolo Pedro, do grupo dos 12 apóstolos, o apóstolo Pedro levanta-se e ele vai proferir uma pregação bíblica, não só para explicar o que estava a acontecer, porque decorria a festa do Pentecostes, em que a cidade de Jerusalém estava cheia de peregrinos, de judeus que vinham de muito longe do Império Romano, e Pedro levanta-se, prega o Evangelho. As pessoas escutam essa mensagem bíblica do Evangelho, o Espírito Santo toca nesses corações, e as pessoas abriram os seus corações e fazem uma pergunta lá no versículo 37. Talvez a pergunta que cada um de nós gostaria de ouvir quando estamos a testemunhar de Jesus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Ouviram a mensagem do Evangelho e perguntaram: e agora? Ouvimos, o que é que nós temos que fazer? E perante esta pergunta, Pedro responde, versículo 38,
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, temos aqui este primeiro exemplo dos primeiros crentes. Ouvem a mensagem do Evangelho, perguntam o que é que têm que fazer. Pedro diz: vocês devem arrepender-se, devem exercer a vossa fé em Jesus Cristo. Arrepender-se é mudar de mente e depois, em resultado da vossa fé, do vosso arrependimento, serem batizados. E naquele dia, diz aqui o versículo 41, foram batizados todos os que creram em Jesus. Diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Ora, se estiverem recordados, há um outro versículo que mostra o valor e a importância de receber Cristo. É João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, né, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E, portanto, o primeiro passo para aquele que crê em Jesus Cristo arrependido é o passo do batismo. Qualquer pessoa que ouve o Evangelho e crê em Jesus Cristo deve ser batizada. Esses que recebem a palavra de Deus, ou seja, creem no Evangelho, creem em Jesus. Depois, no mesmo versículo 41, diz o que é que acontece a seguir. O que é que acontece a essa pessoa que se torna um crente e que é batizada? Diz: naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então este verbo, agregaram-se, é importante. Hoje é isto que uma igreja bíblica continua a fazer. Por crerem, por terem sido batizados, foram agregados à igreja. Quer dizer, juntaram-se aos crentes que já existiam. Foram acrescentados ao rol daqueles crentes, que neste caso a Igreja de Jerusalém já tinha lá cerca de 120, como diz o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E este é o caminho de cada crente em Jesus. Ele, ao crer e ser batizado, ele é agregado, ele é acrescentado ao rol de membros da Igreja do lugar onde se encontra, que passa a ser a sua igreja local. E por ser então um crente em Jesus, alguém que se arrependeu ao ouvir o Evangelho da Salvação, é batizado e é agregado a uma igreja, esse novo crente, membro da igreja, passa a ter privilégios como crente nessa sua igreja e também deveres, também responsabilidades. Ele vai dar o seu contributo para a sua igreja, a igreja onde ele foi agregado, foi arrolado como membro. Passa a participar da vida, dos projetos, do trabalho, do ministério dessa sua igreja. E isto é muito importante porque o que é que nós estamos a assistir hoje em dia? Infelizmente, milhões de crentes hoje estão a seguir métodos que não são estes, os métodos que temos aqui, que são os bíblicos. Muitos chamam-lhes desigrejados. Ou seja, são crentes em Jesus, mas não são membros de nenhuma igreja local. Hoje vão a uma igreja, gostam ou não gostam, mas a seguir podem ir a outra, conhecem várias igrejas, mas não são membros de nenhuma. Pois também é muito fácil ver em cultos, hoje pela internet, vídeos de mensagens de cultos, e acham que está tudo bem. São crentes, vão a esta e aquela igreja, mas, na verdade, não é isso que a palavra de Deus ensina. Esse não deve ser o testemunho de um crente. Um crente em Jesus é batizado, é agregado à sua igreja local,
onde ele tem responsabilidades, onde ele tem que prestar contas perante os outros irmãos e a liderança da igreja da sua vida cristã, participa dos projetos da sua igreja, junta-se, sofre com os que sofrem, alegra-se com os que se alegram, porque este modernismo hoje que nós temos de hoje estar hoje vou à igreja naquela localidade, hoje vou aproveitar e vou dar uma voltinha e vou ao culto da outra igreja no outro lugar. E depois assisto através da internet e mando uma oferta para aqui e para ali. Não é assim. Aqui vemos cada crente é agregado à sua igreja local, onde ele tem esse privilégio de ser um filho de Deus, ser membro da igreja de Jesus Cristo, é um discípulo de Jesus, é alguém que está a aprender na sua igreja, mas além de ser tudo isto, é também um servo, alguém que está disposto a servir, a servir, conhece as necessidades da sua igreja e está disposto a servir como um servo de Jesus, está disposto a aprender, está disposto a obedecer à liderança da sua igreja e acata essa liderança da igreja onde ele é membro. Serve ao Senhor Jesus na sua igreja, cresce em maturidade espiritual. Portanto, este verbo aqui, agregaram-se, é bem diferente de desigrejaram-se, não é? É bem diferente. A Bíblia diz, foram agregados, mas hoje eu sou desigrejado, agrego-me onde eu quiser, ando aqui, não é assim. Portanto, ser um crente, ser um discípulo de Jesus, implica compromisso, é um processo de vida, é um ato inicial, que é este, mas depois é um continuar. Porque o tipo de vida do discípulo de Jesus é que ele passa a ter uma vida transformada. E essa transformação é para ele usar na sua igreja. Aquele que se torna um crente em Jesus, diz a palavra de Deus, ele nasce de novo, não é? Nasceu de novo. Isso é uma nova criatura que Deus vai usar no mundo através da sua igreja. Por isso vamos ver agora a seguir, a partir do versículo 42, como é que era a vida dessas pessoas que foram transformadas porque ouviram a palavra de Deus, arrependeram-se, creram em Jesus, foram batizados e foram agregados à igreja. Muito bem. Daí a seguir, o que é que passa a ser o testemunho de vida desse crente, desse discípulo de Jesus? Vejam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, este é outro passo muito importante para aqueles que são agregados à igreja. São firmes, são dedicados no seu testemunho cristão e, vejam aqui, perseveram, permanecem firmes, constantes na sua igreja, dedicados, fiéis, decididos, resolutos, não voltam atrás, mas seguem o caminho do Evangelho da fé em Jesus Cristo. E eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Isto implica com o crescimento espiritual, que é algo que faz parte e que é necessário na vida de cada crente. Crescer espiritualmente porque persevera na doutrina. Há muitos que acham que a doutrina também não é o mais importante. É muito importante. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, dizendo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque a doutrina é a base do nosso crescimento espiritual. Diz? É 1 Timóteo 4,16. Eu não coloquei aí. Portanto, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E nos dias que correm hoje, irmãos, isto é tão importante.
Isto é uma coisa fundamental de uma igreja bíblica e verdadeira. O que é a doutrina dos apóstolos? Nós podemos pensar, bom, mas isso era para aqueles primeiros crentes que viveram com os apóstolos que ainda eram vivos. Os apóstolos depois morreram. Sim, mas onde é que está a doutrina dos apóstolos? Está no Novo Testamento. Temos os evangelhos que foram escritos por alguns apóstolos, Mateus e João, e depois temos as cartas do apóstolo Paulo. Portanto, existe ainda a doutrina dos apóstolos, claro. A igreja está alicerçada, como diz Efésios 2:20, no fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E a principal pedra desse alicerce da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a base da igreja é a doutrina dos apóstolos. Então nós podemos dizer que todo o Novo Testamento contém a doutrina dos apóstolos. É aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus, aquilo que o Espírito Santo ensinou a estes que escreveram o Novo Testamento, falam de Jesus, falam quem é a pessoa de Jesus, onde é que ele nasceu, quem era verdadeiramente Jesus, Deus feito carne, aquilo que ele fez, porque é que Jesus morreu crucificado, porque é que ele ressuscitou de entre os mortos e voltou para a glória, a sua segunda vinda, qual é o significado de muitos termos doutrinários que encontramos no Novo Testamento. Portanto, nós precisamos de estudar e conhecer bem a doutrina dos apóstolos. É por isso que na nossa igreja nós estudamos a palavra de Deus aqui à quinta-feira, na escola dominical ao domingo e depois no culto. Cada semana, a base do nosso ensinamento é este que está aqui na palavra de Deus. Esta doutrina dos apóstolos. Não é a nossa doutrina, nem a nossa filosofia, nem aquilo que nós achamos, mas sim sempre a palavra de Deus. Abrimos as Escrituras, lemos e meditamos neste livro que é o único, foi inspirado por Deus. Portanto, os crentes têm de permanecer firmes, aprender, crescer nos ensinamentos dos apóstolos, de toda a palavra de Deus, não apenas do Novo, mas também do Antigo Testamento. E esse é o marco importantíssimo para qualquer igreja bíblica. Portanto, irmãos, testemunho dos primeiros discípulos, que é um exemplo para nós perseverar na doutrina dos apóstolos da palavra de Deus. Versículo 42 também, outro testemunho deles, que deve fazer parte hoje de qualquer crente, é na comunhão. Comunhão. Isto traz a ideia do amor fraternal entre os irmãos. Precisamos de nos conhecer uns aos outros, sabemos os projetos, os desafios, as necessidades, as dores, as alegrias de cada irmão e irmã da igreja. Perseveravam na comunhão, quer dizer, eles amavam-se, conheciam-se, eram como uma família, gostavam de fazer coisas juntos, ajudavam-se uns aos outros nas suas dificuldades, conforme as possibilidades que cada um tinha, eram hospitaleiros, não estavam distantes uns dos outros, gostavam publicamente de mostrar que se estimavam uns aos outros. E vejam que Romanos capítulo 12 é um bom incentivo para nós no que diz este testemunho de perseverar na comunhão. Capítulo 12, versículo 9 de Romanos diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isto só é possível quando nós fazemos parte da igreja, não é? Quando nós estamos agregados a uma igreja e não quando estamos desigrejados. No que é que eles mais perseveravam? Na doutrina, na comunhão, diz no partir do pão. E esta é outra bênção, outro privilégio que têm os crentes na sua igreja. Aqui agora fala-se de uma comunhão a outra mesa.
enquanto que a outra comunhão tem a ver com a comunhão fraterna entre os irmãos, porque se estimam e estão juntos uns com os outros, agora é a mesa do Senhor. Aqui é uma referência à ceia do Senhor. E este é outro privilégio do crente, batizado, agregado, acrescentado como membro da igreja. Tem o privilégio e o dever, participar na celebração da ceia do Senhor, que é um mandamento de Jesus que Ele nos deixou, onde nós recordamos a morte de Jesus para a nossa salvação. Então os apóstolos perseveravam na celebração da ceia do Senhor e nós também. O crente não deve faltar à ceia do Senhor na sua igreja. E quando nós, como crentes, vamos ou de férias ou por outro motivo para outro local, fora da nossa igreja, também devemos, na medida do possível, procurar uma igreja da mesma fé e prática que a nossa e assim estarmos juntos com os irmãos, mesmo estando nós fora da nossa igreja. E por fim, mesmo versículo 42, outro testemunho do discípulo de Jesus. E nas orações. Perseveravam na doutrina, que é o crescimento bíblico, espiritual, na comunhão fraterna, no partir do pão, que é a celebração da ceia do Senhor, que é uma ordenança que Jesus deixou, outra é o batismo, que já vimos, e agora nas orações. A oração é fundamental na igreja e na vida cristã. E o nosso maior exemplo de oração é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus ensinou o valor e o poder da oração. Ele, inclusivamente, ensinou os apóstolos a orar, quando eles lhe pediram, em Lucas capítulo 11, versículo 1. Os apóstolos aprenderam e ensinaram a igreja a orar e a perseverar na oração. É por isso que um apóstolo escreveu em 1 aos Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Também o mesmo apóstolo, foi Paulo, em 1 Timóteo 2,5, diz que pela oração nós não apenas confessamos o nosso amor ao Senhor, também o nosso pecado, pedimos a ajuda e o perdão de Deus através de Jesus, que é o único mediador. Também aprendemos isso na palavra de Deus. E nos Evangelhos nós temos o exemplo de Jesus, muitas vezes a orar. Ele tinha o costume até de orar sozinho, e em Marcos 1,35 nós lemos: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O exemplo de Jesus sobre a oração. O que é orar? Todos nós sabemos. Orar é falar com o nosso Pai do céu, é falar com esse Deus que é o Deus vivo e verdadeiro. Na oração nós adoramos a Deus, na oração nós louvamos, adoramos, agradecemos. Na oração nós pedimos por nós, pedimos pelos outros, pedimos pelas nações. Nós oramos sozinhos, nós podemos orar na igreja e em igreja. A oração é essencial na vida de um crente em Jesus, porque é um filho de Deus. Nunca deixemos de orar. O testemunho dos primeiros crentes era este: perseveravam nas orações. A oração era muito importante para estes primeiros crentes. É o testemunho que nós temos aqui em Atos 2, 42. Nunca deixemos de orar. É por isso que a nossa igreja tem uma reunião de oração. A oração é o termómetro que mede a nossa temperatura cristã. Se não oramos, algo não está muito bem no nosso caminhar cristão. Irmãos, para concluir, a palavra de Deus, as Escrituras,
mostra-nos claramente o que é fundamental e básico para uma igreja bíblica, uma igreja cristã, não apenas no primeiro século, mas no século XXI. Aquilo que é básico e fundamental para os novos crentes, que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, que de bom grado, como nós lemos, a recebem, arrependem-se, creem em Jesus, são batizados e são logo agregados a uma igreja e passam a ser membros dessa igreja local. A partir daí têm privilégios e têm também deveres. E depois devem seguir a doutrina dos apóstolos, que é a base para o seu crescimento espiritual, buscar a comunhão com os seus irmãos na fé, serem fiéis na celebração da ceia do Senhor, como aqui diz, e também nas orações. E desta maneira, com este testemunho, qualquer crente, qualquer discípulo em Jesus, está a dar um testemunho e a mostrar a sua comunhão íntima com Jesus Cristo, que está disposto a ser usado pelo Senhor Jesus e a servir ao seu Mestre na sua igreja. Uma igreja bíblica e cristã não pode deixar de ter estes fundamentos que nós vimos aqui. Por isso, como igreja, estejamos atentos, procuremos dar este testemunho simples do que é a vida cristã, porque é o ensinamento que nós temos da palavra de Deus para as nossas vidas, mesmo no século XXI. Que o Senhor abençoe a sua igreja, aqui em Moreira da Maia, em qualquer lugar do nosso país e em todo o mundo. Amém.